Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, um e-book chamado O Caminho do Emagrecimento, um método científico e prático, do professor Clayton Conde. A proposta dele é ser um guia, assim, baseado em ciência, com cálculos e tal, para quem busca emagrecer de forma saudável, consciente. Nossa ideia aqui é destrinchar esse método, ver o que ele tem de essencial. Pois é, e esse é um tema que, nossa, sempre tá aí, né? É tanta informação, tanta dieta da moda, que fica difícil saber o que realmente funciona e é seguro. Então, um método que se diz científico e prático já chama atenção. Promete um caminho mais claro, né? E espera-se que mais eficaz também. Ok, vamos lá então. O e-book começa bem definindo as bases, sabe? Dizendo que emagrecer mesmo é perder gordura, não só número na balança, e faz uma diferença importante. Método é o caminho geral, tipo a filosofia, e estratégia é o plano específico para cada um. Parece básico, mas é onde muita gente já tropeça, né? Exato. Essa distinção é fundamental. Porque, tipo, se o foco é só peso, você pode perder músculo, água, e não é isso que a gente quer. Focar na gordura direciona para o que importa: saúde, composição corporal. E a estratégia ser individual. Bom, isso é reconhecer que cada organismo é único, né? Não tem receita de bolo. E aí, logo de cara, o método já traz uma ferramenta prática, o PARQ, o teste de prontidão para atividade física. Basicamente, um questionário rápido para ver se a pessoa tem alguma questão de saúde que precise de um médico antes de sair se exercitando. Respondeu sim, opa, melhor checar. Tudo não, sinal verde para começar, mas com calma, claro. Com certeza, o PARQ é um filtro de segurança mínimo, essencial. Não substitui um médico, óbvio, mas já ajuda a identificar aqueles riscos maiores, sabe? Principalmente cardíacos. É o básico de responsabilidade. Passou pelo parquê, beleza. Aí a gente entra na avaliação inicial, e aqui a coisa fica mais técnica. O método pede dados-chave, percentual de gordura e o volume máximo de oxigênio, famoso VO2 máximo. Parece que os números são bem importantes aqui. E são mesmo. Pensa neles como o ponto de partida no GPS. Sem saber onde você tá, quanto tem de gordura, qual o seu nível de condicionamento, como é que você traça a rota, define a meta e principalmente como mede o progresso depois. Esses dados são a base para personalizar tudo que vem a seguir. Para medir o percentual de gordura, o livro até cita bioimpedância, dobras cutâneas, mas detalha um método super acessível que só usa a fita métrica. Medir a circunferência do pescoço, da cintura e, no caso das mulheres, do quadril também. Com essas medidas e a altura, usa umas fórmulas para estimar o percentual. O segredo, parece, é medir sempre do mesmo jeito. Exato. A grande vantagem desse método de circunferências é a praticidade, né? Qualquer um pode fazer em casa. A precisão talvez não seja igual a um exame de imagem, claro. Mas para acompanhar a tendência, a evolução ao longo do tempo, funciona super bem. Se a pessoa mede sempre nos mesmos pontos, com a mesma tensão na fita, nas mesmas condições, tipo antes de comer ou sempre depois, a comparação fica válida, sabe? Claro que retenção de líquido, essas coisas podem dar uma variada no dia, por isso a consistência é chave mesmo. Legal. E com esse percentual de gordura estimado, o método calcula um monte de coisa. Quilos de gordura, quilos de massa magra, qual seria o percentual ideal para a pessoa, o peso total desejado, quantos quilos de gordura tem que mandar embora. E o mais interessante para mim, ele dá uma estimativa de quanto tempo essa fase de emagrecimento pode durar, baseado numa taxa de perda semanal que a pessoa escolhe, leve, moderada ou mais agressiva. E ter essa estimativa de tempo, mesmo sendo uma previsão, ajuda muito psicologicamente, né? Alinha as expectativas. Ninguém gosta de começar algo sem ter a menor ideia de quanto vai levar. E calcular a massa magra é crucial. O objetivo nunca é perder músculo no processo. Pelo contrário, é preservar o máximo ou até ganhar um pouquinho enquanto a gordura vai embora. Faz todo sentido. O outro dado-chave é o VO2 máximo. O que exatamente ele nos diz?
Olha, pensa no VO2 máximo como a capacidade máxima do motor do corpo, sabe? O sistema cardiorrespiratório. É o quanto de oxigênio ele consegue captar, transportar e usar durante um esforço máximo. Quanto maior esse número, melhor o condicionamento aeróbico, melhor a saúde funcional. Para ter uma ideia, assim, um sedentário jovem fica ali por volta de 40 ml quilograma minuto, se for homem, e 35 para mulher. E tende a cair com a idade, tipo 1% ao ano depois dos 30. Entendi. E o método sugere um teste prático na esteira para estimar isso, né? A pessoa vai aumentando a velocidade aos poucos, até não aguentar mais, aí anota a velocidade máxima que ela conseguiu manter nos últimos minutos e multiplica por 3,5. No exemplo do livro, alguém que chegou a 12 km por hora teria um VO2 de 42 ml quilograma minuto. Parece simples na teoria. O teste em si exige cuidado, claro, precisa ser feito com segurança, mas o interessante não é só o número 42, por exemplo, é como o método usa esse número. Ele pega esse 42 e compara com o que seria esperado para a idade da pessoa. No exemplo, um homem de 41 anos. A referência para 41 anos já seria um pouco menor que os 40 de um jovem, né? Como 42 está bem acima dessa referência ajustada para a idade dele, uns 15% acima, pelos cálculos do livro, ele é classificado como bom. Ou seja, o VO2 ajuda a dar um diagnóstico mais fino do condicionamento atual, já considerando a idade. Ah, legal. Faz sentido. Bom, com esses dados na mão, percentual de gordura e VO2 máximo, o livro entra na prescrição no treino cardiorrespiratório. E aí são 6 elementos para definir: modalidade, gasto calórico, frequência, intensidade, duração e progressão. Ufa, bastante coisa. Na modalidade, a aposta forte é no cardio intermitente. Eles usam um protocolo específico de Jonah e Weisloff. A ideia geral é aquecer uns 10 minutos numa intensidade moderada, tipo 70% da frequência cardíaca máxima, ou 56% do VO2 máximo. Aí vem a parte puxada. Blocos de 4 minutos bem intensos, lá em cima 95% da FC Max, ou 88% do VO2 Max. Seguido de blocos de recuperação ativa, 3 minutos, na mesma intensidade do aquecimento. E repete isso 4 vezes. No final, um resfriamento leve. É um formato clássico de HIIT, né? O High Intensity Interval Training. A ciência por trás sugere que essa alternância de picos de esforço com recuperação ativa é muito eficiente. Melhora o VO2 máximo, otimiza o metabolismo para queimar gordura e muitas vezes em menos tempo total de treino comparado a um cardio contínuo moderado. Usar percentuais da FC máxima ou do VO2 máximo é o que permite ajustar a intensidade para cada pessoa. E tem um match também, que ajuda a entender. Um match é o seu gasto de energia em repouso. O treino te leva para múltiplos de matches, indicando o esforço. Legal. Aí vem o gasto calórico. O método define metas. Por exemplo, 300 quilocalorias por sessão para alguém de 70 quilos, mas isso ajusta para o peso da pessoa, claro. E uma meta semanal, tipo 2.000 quilocalorias para esses 70 quilos, também ajustada. Dividindo a meta da semana pela meta da sessão, você descobre quantas vezes precisa treinar. No exemplo do livro, uma pessoa mais pesada precisaria de umas 6 sessões na semana para bater a meta dela. Sim, estabelecer essas metas calóricas é uma forma de garantir que o volume de treino seja significativo para ajudar no déficit energético, que é o que faz emagrecer. E o fascinante, para mim, é como o método pega aqueles percentuais de intensidade tipo 88% do VO2 para o tiro, 56% para a recuperação e transforma em algo concreto que a pessoa pode usar na máquina. Exato. Isso é muito bom. Em vez de ficar naquela coisa abstrata de corra a 88% do seu VO2, que ninguém sabe o que fazer com isso na prática. Os cálculos do método, que a gente não precisa decorar, ufa, dizem: olha, para você, com seu VO2, isso significa correr a X km por hora na esteira, ou pedalar a Y watts na bicicleta. Para cada fase do treino. Isso torna tudo muito prático. Sem dúvida. Essa tradução da teoria para a prática, ali no painel da esteira ou da bike, é um diferencial. Tira a subjetividade, dá um alvo claro. Meu tiro hoje é a 12,5 km por hora. Pronto. Perfeito.
E para a pessoa não estagnar, para continuar melhorando, aí entra a progressão. O método se baseia nos princípios do treinamento, na periodização, mas o foco principal parece ser o progredir na intensidade, não necessariamente no volume ou duração total do treino. Isso. A periodização é essa organização do treino em ciclos para evitar que o corpo se adapte demais e pare de responder. Ou pior, entre em overtraining. E aumentar a intensidade gradualmente, o livro fala em incrementos de 2 a 10% entre sessões, dependendo do nível, é bem típico do HIIT. Você torna os tiros um pouquinho mais difíceis, talvez a recuperação ativa também, mantendo a estrutura geral da sessão. Na prática, pelo que entendi do livro, isso quer dizer que a cada treino, os alvos de velocidade, quilômetros por hora, ou potência, watts, dos tiros e das recuperações aumentam um pouquinho, seguindo um plano para a semana, o microciclo. Se hoje o tiro é a 12 km por hora, no próximo treino talvez seja 12,2 km por hora, ou algo assim. O aquecimento e o resfriamento geralmente ficam na mesma intensidade inicial. É uma forma bem controlada e progressiva de aplicar o princípio da sobrecarga, que é essencial para ter resultado a longo prazo. Mas, claro, essa progressão constante exige atenção, né? Monitorar como o corpo está respondendo. E não é só cardio, né? O método bate na tecla de que a musculação é essencial também. Não é opcional. Os motivos: melhora a composição corporal, mais músculo, menos gordura, segura a massa magra, que é o que queima calorias, mesmo em repouso, ajuda a reduzir gordura e pode até aumentar o metabolismo basal. O livro cita o HIIT, High Intensity Resistance Training, como um exemplo alinhado com essa ideia de intensidade. Fundamental, não dá para pensar em emagrecimento saudável sem musculação. Perder peso só com dieta e cardio frequentemente leva à perda de massa muscular junto com a gordura, e isso é péssimo. O músculo é metabolicamente ativo. Preservá-lo ou aumentá-lo ajuda a manter o metabolismo mais alto e dificulta o reganho de peso depois. O HIIT, por ser intenso, conversa bem com a filosofia do HIIT no cardio. Mas, claro, intensidade alta na musculação também exige cuidado com overtraining. O livro até alerta sobre isso. Volume ou intensidade demais, pouco descanso, dieta inadequada, estresse fora do treino, tudo isso pode levar a um platô ou até lesão. As recomendações clássicas estão lá. Descansar 24 a 72 horas entre treinos para o mesmo grupo muscular, não exagerar no volume total, o livro menciona um limite tipo 9 séries por grupo a cada 48 horas, coisas importantes. E, para saber quanto peso usar nos exercícios, o método usa uma estimativa da carga máxima, o famoso 1RM, uma repetição máxima. A ideia é usar uma fórmula, a de Epley, que prevê quanto peso a pessoa conseguiria levantar uma única vez, baseado em quantas repetições ela consegue fazer com peso mais leve. Por exemplo, se alguém faz 6 repetições com 50 quilos no exercício, a fórmula estima que o máximo dela para uma repetição seriam 60 quilos. Exato. E saber esse 1RM estimado é a chave para definir a intensidade do treino de força. Para hipertrofia, para ganhar músculo, geralmente se treina com algo entre 60% e 85% desse 1RM. O método, então, sugere um passo adicional: testar quantas repetições a pessoa consegue fazer com uma carga específica, tipo 60% do 1RM estimado, em algumas séries, para calcular o volume total daquele teste, peso vezes soma das repetições, que mede o trabalho total feito. E aqui vem um ajuste que achei curioso. Ele sugere começar o programa de treino com um volume total que seja só 40% daquele máximo que a pessoa conseguiu no teste. E a partir daí, a cada sessão esse volume-alvo vai aumentando progressivamente, 45%, 50% e assim por diante. O livro até indica como usar planilhas para calcular o peso e as repetições certinhas em cada série para atingir o volume planejado do dia. Parece que exige uma boa organização, hein? É uma abordagem bem metódica, né? Para controlar a progressão do volume na musculação, começar mais leve com 40% e ir subindo aos poucos pode ser uma estratégia inteligente para permitir adaptação, minimizar a dor muscular excessiva e reduzir risco de lesão, principalmente para quem está começando ou voltando. Mas sim, exige um certo controle, talvez o uso de planilhas ou um app para gerenciar isso. Não é só chegar e fazer qualquer coisa. Saindo um pouco do treino e indo para a comida, o capítulo sobre aconselhamento nutricional já começa com um aviso bem grande, em negrito quase.
Isso aqui é só um aconselhamento, um guia para evitar erros básicos e não substitui um nutricionista de jeito nenhum. Gostei dessa honestidade. Essencial essa ressalva. Dieta é algo muito individual, precisa ser prescrita por um nutricionista, mas o capítulo foca no princípio número 1 do emagrecimento que não tem erro: balanço energético negativo, ou seja, gastar mais energia do que se consome. O método sugere uns passos lógicos para estimar isso. Primeiro, calcular o gasto energético diário total. Isso envolve estimar a taxa metabólica basal, quantas calorias o corpo gasta só para se manter vivo, em repouso, usando uma fórmula que leva em conta a composição corporal, o que é bom. E aí soma isso o gasto com toda a atividade. O treino de força, o treino de cardio, o nível geral de atividade física do dia a dia, o NAT, e até o gasto com atividades não programadas, o NEAT, tipo andar, se mexer no trabalho. É uma tentativa de ser bem completo. Segundo passo, definir o déficit calórico. Sabendo quanto se gasta por dia, mais ou menos, define-se quantas calorias consumir a menos para forçar o corpo a buscar energia na gordura estocada. O cálculo leva em conta quanto de gordura se quer perder e em quanto tempo, ligado àquela estimativa de duração. E terceiro, ele dá uma sugestão de como dividir essas calorias entre os macronutrientes, proteína, carboidratos e gorduras. O livro dá um exemplo: proteína alta, carbo mais pro alto, gordura baixa, mas reforça que isso é só uma ideia, pode variar muito. Ou seja, é um monte de estimativo e cálculo, mas a mensagem central é: precisa ter déficit calórico. E para fazer isso direito, com saúde e de forma sustentável, procure um nutricionista. Ponto. Uma dica prática que ele dá e que achei legal é monitorar os passos diários, tentar atingir um mínimo, tipo 3.000 passos, para aumentar esse gasto do dia a dia, o NEAT. Sim, esse gasto não relacionado ao exercício formal, o NEAT, pode fazer uma diferença enorme no total de calorias queimadas no dia. Pequenas mudanças como usar a escada, andar um pouco mais já ajudam. Estimular isso é sempre uma boa estratégia complementar. E para saber se tudo isso está dando certo, se o treino está pegando, mas não demais, o método traz ferramentas de controle e monitoramento subjetivo. Achei isso bem interessante. São escalas para a pessoa avaliar a própria fadiga geral, uma vez por mês, a percepção de esforço daquela sessão de treino específica, a PSE, medida logo depois do treino, e a percepção de recuperação, a PSR, medida antes de começar o treino seguinte. Ah, essas escalas são ótimas. Elas trazem a sensação individual para o jogo, porque não adianta só olhar para o número de quilos levantados ou para a velocidade na esteira se a pessoa está se sentindo acabada ou se não está se recuperando bem de um treino para o outro. A PSE ajuda a quantificar o quão pesado o treino pareceu para aquela pessoa naquele dia. A PSR, antes do próximo treino, funciona como um termômetro. Tô pronto para a carga de hoje ou preciso pegar mais leve? Usar essas percepções junto com os dados objetivos, como a progressão planejada, permite fazer ajustes muito mais inteligentes e seguros no treino. É uma forma de ouvir o corpo e evitar o overtraining ou o undertraining. E para fechar o pacote, o método ainda dedica um tempo para a parte mental. Fala de sucesso, de mindset e de uma ferramenta chamada Roda da Vida. Sucesso, claro, definido como atingir as metas traçadas. E o mindset, bom, é a nossa configuração mental, né? As crenças, as atitudes que a gente tem em relação ao desafio. O livro ressalta a importância de coisas como acreditar na própria capacidade de fazer acontecer, a autoeficácia, focar mais no processo, na jornada e não só no resultado final, ser resiliente quando as coisas ficam difíceis, manter a motivação acesa e, talvez o mais importante de tudo, ter consistência. Porque, né, o melhor método do mundo não funciona se a pessoa não tiver a cabeça no lugar para seguir o plano. Total. E essa roda da vida, que ferramenta é essa que ele menciona? É um exercício de autoconhecimento bem visual até. A pessoa pega um círculo dividido em fatias, cada uma representando uma área importante da vida: carreira, finanças, saúde e disposição, relacionamentos, lazer, desenvolvimento pessoal, etc. Aí ela dá uma nota de 0 a 10 para a satisfação dela em cada área. Conectando os pontos, forma uma roda.
Onde a nota está baixa, a roda fica meio murcha, indicando áreas que talvez precisem de mais atenção ou que estão em desequilíbrio. Interessante. E qual a conexão disso tudo com o emagrecimento, com o método de treino? Como a da saúde física, usando um método como esse, a pessoa provavelmente vai começar a ver impactos positivos em outras áreas da roda da vida também. Talvez ganhe mais energia e disposição para o trabalho, carreira, ou mais autoconfiança que melhora os relacionamentos, ou a disciplina do treino se reflete numa melhor organização financeira. A ideia é mostrar que cuidar do corpo não é algo isolado. Pode ser um gatilho, um motor para um bem-estar mais amplo, para um crescimento mais integral, sabe? Traz uma visão bem holística para o processo. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a essência desse método apresentado no e-book, parece ser uma abordagem assim muito estruturada, quase matemática, né? Começa com avaliação detalhada de gordura, VO2, prescreve treinos cardio-HIIT, força-HIIT ou progressivo, com base em cálculos bem específicos para cada fase e para cada pessoa. Orienta sobre a necessidade do déficit calórico na dieta, mas com aquele alerta gigante para procurar um nutricionista, usa monitoramento tanto objetivo quanto subjetivo, as escalas, e ainda traz essa camada de mentalidade e visão geral da vida com a roda da vida. Exatamente. A Força Day parece residir justamente nessa sistematização, nessa tentativa de transformar o processo de emagrecimento em algo mais quantificável, passo a passo, baseado em princípios científicos. Ele oferece um roteiro bem detalhado. Por outro lado, essa mesma característica pode ser o maior desafio, né? Exige disciplina para seguir os protocolos, fazer as medições, talvez usar as planilhas de controle que ele sugere. Não é para quem quer algo solto e, reforçando mais uma vez porque é crucial, a parte nutricional, mesmo com as estimativas do livro, precisa de acompanhamento profissional individualizado. Não dá para brincar com dieta baseado só em fórmula genérica, né? Tem que ser seguro e eficaz para cada um. Com certeza. Bom, fica então uma reflexão interessante para quem está ouvindo a gente, inspirada por essa roda da vida que você mencionou. Se alguém decide encarar um método de treino assim, tão organizado, tão focado, que outras mudanças, além daquelas óbvias no corpo, na balança, no espelho, poderiam acontecer? Como será que esse investimento na saúde física poderia, de fato, começar a redesenhar outras áreas dessa roda da vida? O que mais se transforma quando a gente cuida do nosso corpo de forma consciente e estruturada? Fica aí a pergunta. É isso por hoje, pessoal. Obrigado pela companhia em mais essa análise profunda e até a próxima!